Então, boa tarde, pessoal. Mais uma vez, né, vamos dar início à nossa aula, né, hoje falando sobre o modal ou transporte rodoviário, né? A gente já falou um pouco do aquaviário, vamos agora entender, né, começar a debater um pouquinho as características do modal rodoviário. E aí, já no começo, né, nos nossos primeiros encontros, a gente chegou a citar que o modal rodoviário para o Brasil, né, se tratando de Brasil, é um dos modais, se não o modal hoje, né, mais importante, não porque ele seja o mais adequado, digamos assim, mas porque as principais, né, o principal, digamos assim, o maior volume de carga transportado no Brasil é transportado por modal rodoviário, né? A gente até já discutiu que existe uma necessidade, dada a extensão aí do país, né, as características aí do nosso país, de expandir a utilização dos outros modais, e isso vem acontecendo, né? Precisa que sejam de uma forma até mais rápida, mas vem acontecendo. E esse avanço, digamos assim, dos outros modais tem feito também com que algumas inovações surjam aí na parte de modal rodoviário, né, justamente para se manter aí competitivo, né, para as empresas que operam esse modal, principalmente. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre essas características gerais e a gente vai começar seguindo aquela mesma linha de entender um pouquinho mais sobre, digamos assim, o meio de operar esse modal, que seriam os caminhões, as carretas, né? Então, vamos ter uma aula aí de mecânico quase, né? Todo mundo vai sair aqui entendendo o que é uma carreta, o que é um cavalo trocado, que é um caminhão traçado, trocado, um bitrem, né? Algumas pessoas podem achar assim, meio estranho, mas vamos entender um pouquinho, pode ser quase uma aula de mecânica de caminhão aí, mas é importante a gente entender, eu vou explicar um pouquinho, né, por quê, até que ponto isso nos afeta, né? Ninguém aqui vai sair como eu falei mecânico, mas até que ponto isso é importante aí para o nosso dia a dia enquanto operadores, né, da área de logística. Então, pessoal, eu trouxe aqui só alguns dados gerais, tá? A gente vai citar um pouquinho mais de operação na próxima aula, mas reforçando essa ideia do monopólio, né, do predomínio que a gente tem do modal rodoviário no nosso país, né? Então, trouxe aqui alguns dados, ok? 76,4, esse número varia muito, tá? Com relação à participação, mas de uma maneira geral, né, digamos assim, o predomínio ainda é do modal rodoviário, né? A gente tem uma participação muito grande do modal rodoviário e, como a gente também já citou, isso não reflete, digamos assim, boas condições de operação desse modal. Não é porque o Brasil opera ali principalmente por modal rodoviário que nós temos uma estrutura adequada para a operação desse modal. Né? Ele é, na verdade, o modal, digamos assim, mais barato de você fazer com que ele funcione, né? Porque você precisa de caminhões, né? E se comparar tipo, o preço de um caminhão com o preço de locomotivas, de um avião, de um navio, ele sim é mais barato, embora você vai precisar de muito mais para transportar, se for uma grande quantidade de carga. E a questão do local de deslocamento, né? Tipo, hoje, como a gente já sabe, né, no Brasil existem estradas, né, rodovias de barro. Então, você abriu ali, bateu o barro, é uma rodovia. E existe sim esse processo. Então, como a gente falou, existe a necessidade de avançar e de melhorar, né, os investimentos nessa área, né, existem algumas concessões também acontecendo para a parte de operação de modal rodoviário, mas assim como nos outros a gente precisa avançar, né. Essa questão, inclusive, do avanço, né, eu citei no começo da aula que o modal rodoviário tem se movimentado porque a participação dos outros modais tem aumentado, tá? Com o tempo, a participação desses modais tem aumentado e já tem uma expectativa que isso continue, né? A participação do ferroviário, a participação do modal, principalmente do ferroviário, principalmente do modal aquaviário, né? Aumente. E aí, com isso, né, o pessoal que opera rodoviário também tem buscado aí outras soluções, outras alternativas. Parte disso, inclusive, a variação que a gente vai ver e mostrar aqui de caminhões, digamos assim, para transportar carga, né? Porque se a gente tem aí uma das principais, digamos assim, desvantagens de operar por modo rodoviário é a capacidade, né, de se transportar carga, né, o volume de carga a ser transportado, se comparado aos outros modais. Né? Então, num trem, eu consigo transportar por várias locomotivas uma quantidade absurda de cargas num navio da mesma forma. E aí se busca cada vez mais soluções, digamos assim, para
para transportar um volume maior de carga, e aí a gente tem hoje bitrem, tritrem, né? A gente vai ver um pouquinho mais sobre esses modelos aí de caminhões, né, digamos assim. Certo? Um outro grande problema, digamos assim, que a gente tem hoje no nosso país, e isso inclusive gera, vai e vem, gera aí algumas manifestações, né? Existe uma possibilidade, existe um burburinho aí sobre algumas, inclusive nesses momentos que nós estamos vivendo agora. Vai e vem, acontece reivindicações, digamos assim, porque a gente ainda tem uma participação muito grande de autônomos operando aí na parte de modal rodoviário. Né? Se a gente trouxer aí para uma realidade até mais próxima da gente, né? Trazendo para a nossa realidade do dia a dia, digamos assim, né? Não pensando somente na grandes cargas, commodities e tal. Vai vendo, vocês se deparam, por exemplo, ali perto do nosso campus, com caminhões, né? Estão ali disponíveis para frete. Frete de forma geral, né? Caminhão baú, caminhão, vários tipos de caminhões estão ali disponíveis próximo ali à praça, perto do nosso campus, para serviço de frete. Então, assim, vocês observam que, eu citei até um exemplo de um colega lá que começou, né, esse processo de uma mini, digamos assim, transportadora. Ele começou com um carro pequeno, né, um utilitário, acho que é um Saveiro, não lembro, e aí avançou até já ter uma frota um pouco maior de transporte já de carga, tá? Não só de transportes menores, mas de transporte de carga. Então, existe uma participação muito, muito significativa ainda de autônomos, digamos assim, né, e que são contratados, né, de acordo com a tabela de frete ali que tá em vigor, e muitas vezes eles, para conseguir essa questão de cargas, né, de conseguir realizar entregas, muitas vezes precisam se submeter, de uma maneira geral, a um valor um pouco não interessante para eles, não lucrativo para eles, né, ou rodar, digamos assim, por muito tempo, sem descanso e tal. Então, assim, essas são alguns problemas que a gente tem ainda também no que se refere ao modo rodoviário. Não é simplesmente a questão de estrada, tá? Muitas vezes são problemas relacionados ali a quem está na ponta, né? Ao caminhoneiro em si, que às vezes precisa trabalhar horas excessivas, sem condições, em estradas ruins, sem ponto de descanso, sem ponto de apoio quando acontece algum tipo de problema, né? Então, são problemas também visivelmente perceptíveis, digamos assim, na operação do nosso modal. E aí vamos falar um pouquinho, né, como a gente, enquanto operadores, né, muitas vezes as empresas elas precisam contratar, né, transportadores, né, para levar os seus produtos. E aí, assim, só um apanhado geral, tá? Porque vocês podem se deparar com essa situação. Enquanto na área da logística, né, enquanto operador logístico, né, enquanto gestor logístico, a empresa que vocês vão trabalhar, abrir, seja lá o que for, vocês podem trabalhar com empresas que trabalham só com distribuição, só com transporte, né? São as transportadoras que a gente está citando aqui. Vocês podem trabalhar com empresas que fazem só o processo de armazenamento. Então, a gente já visitou empresas que todo o processo de transporte não era feito por ela. Ela tinha, digamos assim, um armazém e ela ficava responsável por guardar aquele produto. Né? Então, era guarda, preservação ali e tal, acompanhamento, mas todo o transporte, tanto para aquele produto chegar no armazém, como aquele produto sair, não era feito por ela, era feito justamente por outra empresa, que são transportadores, tá? Esse processo de outra empresa realizar o transporte, né, muitas vezes ele é intermediado pela marca, digamos assim. Então, eu trabalho numa empresa, no armazém, que eu armazeno produto, sei lá, Nestlé. E a Nestlé que vai contratar quem vai movimentar o meu produto, né, o transportador, ou também pode ser uma escolha, um fato de negociação, alguma parceria já da própria empresa ali que armazena. Então, geralmente, o que se observa quando vai contratar, digamos assim, transportadores, de uma maneira geral, a capacidade, né, que essa empresa tem de operar, tipo capital, quantidade de frota que ela tem, a capacidade de transporte que ela tem, infraestrutura, clientes, prazo, tarifa, né? Hoje importante, e sempre é importante, e o tipo de carga, digamos assim, que ela pode operar, né? Vocês sabem que algumas cargas elas necessitam de caminhões específicos, né, para transporte, né? De uma maneira mais clara, um exemplo mais rápido aqui,
perecíveis, né? Carnes, laticínios, né? Chocolate, por exemplo, eles precisam de uma refrigeração e um controle de temperatura adequado. Né? E a gente tem hoje aqui em Maceió algumas empresas que operam isso. Né? A gente tem a RT como broker da Nestlé, a gente tem a JSL aqui, que opera também com parte de chocolate, acho que de Lacto, não sei se não lembro agora se é Lacto ou Garoto, mas uma série de empresas aí que já operam nessa parte de distribuição, né, de produtos que necessitam de um controle maior, tanto no armazenamento como no processo de transporte. Tá? Aqui eu trouxe para vocês dados com relação às cargas, né, algumas cargas, as principais cargas movimentadas aí pelo modal. Produtos ensacados, envasados de uma maneira geral, isso aqui, então, são produtos diversos, né, representando a maior parcela. Cereais, minérios, 18%, aqui fertilizante, produtos em pallets e caixas, veículos, né, transportados geralmente em cegonha, combustível, e outros, diversos, os 11%. Eu trouxe aqui, não sei se vocês lembram, a gente falou disso no segundo período, né, eu trouxe aqui só para relembrar a questão da cubagem, né, a cubagem geralmente é muito importante. Existe um cálculo de cubagem específica para transporte, né, mas a ideia de você entender um pouco sobre cubagem, a cubagem geral, digamos assim, é bem importante, tá? Então, assim, isso vai ser muito útil no processo de, digamos assim, de estufagem de container, por exemplo, né? Que é colocar a carga dentro do container, a mesma coisa, organizar uma carga dentro de caminhões, né? Existem alguns dispositivos hoje para carregamento e descarregamento, não sei se vocês já viram, vou disponibilizar para vocês, que os caminhões já são, inclusive, adaptados com correias que o processo de armazenamento, né, da carga, entrar no caminhão e da carga sair do caminhão, é totalmente automatizado. Se a gente tinha como realidade, tem, né, como realidade hoje, a questão dos armazéns, grandes CDs totalmente automatizados, a gente já tem aí também nos transportes, né, foi falado de drone, por exemplo, mas carretas adaptadas para movimentar, carregar e descarregar de forma automatizada. Tá? Se não sendo dessa forma, vai ser no modelo normal, né? Então, muitas vezes você precisa ali lembrar do cálculo de cubagem, tá? Ou seja, você vai calcular o volume disponível ali na sua carroceria, na sua caçamba para armazenar. Então, lembrando que a cubagem trouxe só para relembrar mesmo, a cubagem de uma maneira geral, né? É basicamente você calcular o volume, ou seja, calcular, multiplicar ali essas três dimensões, comprimento, largura e altura, seja da carroceria, seja de uma carga paletizada, seja de uma caixa. Então, isso pode auxiliar vocês em alguns processos como esse. Então, tá, pessoal, vamos entender um pouquinho mais quais são, nesse processo, digamos assim, de escolha. Eu coloquei como uma escolha de veículo, mas eu diria até que é mais do que isso, né? Quais são, o que é que você tem que analisar quando a gente está falando de operar, de uma maneira geral, um transporte, esse modal rodoviário, né? O que é que você observa quem vai realizar esse serviço, né, de operador do modal rodoviário? Primeira coisa, a gente tem que sempre observar as características da carga, né? Então, cargas que eu vou operar, carga sólida, carga líquida, perecível, né? É uma carga mais delicada, por exemplo, vidro, né? Transportar vidro exige um certo cuidado, né? E exige, inclusive, algumas adaptações de carroceria para não quebrar, né? Por conta de fragilidade. Existe, inclusive, algumas empresas necessitam, né? Exigem, digamos assim, adaptações. Eu não sei se eu falei para vocês, mas a Yamaha, né, ela tinha um contrato com algumas empresas especificamente para transportar motos. A Yamaha parte de motos, tá? A Yamaha ela trabalha com alguns segmentos, né, tipo motos, a parte de instrumentos também, mas a Yamaha parte de motos, ela trabalhava com algumas empresas e ela precisava que essas empresas elas fizessem uma adaptação das suas carrocerias para transportar as motos dela. E aí o que acontece? Ela ficava meio que presa, né? Porque essa adaptação custava muito para ela, né? Para a Yamaha, e muitas vezes as empresas, quando queriam subir o frete, a Yamaha ficava meio que presa a esse processo, porque se ela não aceitasse, ela ia ter que contratar uma outra empresa, ia ter que fazer a adaptação mais uma vez naquela outra empresa e gerar um custo maior.
Então, observem que a Yamaha em si, ela mudou o processo de embalagem, né, o processo de embalagem das motos para facilitar essa questão do transporte. Então, hoje, elas têm uns engradados lá, que elas colocam um rack, como se fosse um rack. Elas colocam as motos e esse rack, eles cabem em qualquer carroceria. Então, ela ficou livre, digamos assim, de realizar ou não adaptações nos veículos e pode contratar qualquer empresa. Então, primeira coisa que você tem que analisar, né, a questão das cargas, possibilidade de utilizar, temperatura, umidade, prazo de validade. Então, para operar esse modal, a primeira coisa que você tem que se deparar é a carga, tá? Então, seja você alguém que vai operar, né? Então, você vai especificar qual tipo de carga que você opera, seja você alguém que vai contratar, você tem que analisar a necessidade específica da sua carga. O segundo ponto é analisar o transporte, né? A operação em si do transporte. E aí, o que eu chamo de operação? Origem, destino, né? Frequência que você vai precisar movimentar essa carga, né? Sistemas, quais são os sistemas de carga e descarga, sistemas inclusive de segurança, né? O modal rodoviário é um modal que está sujeito aí à questão de interceptação, roubo de carga, horário de funcionamento, né, nos locais, dias úteis possíveis e tempo, né, se tem, por exemplo, nesse processo aí, nesse local, pesagem, conferência. Isso aqui é muito importante, por quê? Porque algumas empresas, né, a empresa que a gente já visitou aqui, de distribuição, por exemplo, de alimentos, essa questão aqui ó, de tempo de carga e descarga, eles sabem que, ó, para a empresa, quem trabalha, por exemplo, com rota, tá? A gente vai falar um pouco disso depois. Mas quem trabalha com rota, roteirizar ali a entrega, né? A rota de entrega daqueles produtos. Quem trabalha com isso sabe que quando você vai para o cliente A, B e C, você vai passar tipo, um dia todo lá, porque é muito carro, fica uma fila enorme de caminhão tentando descarregar. Então, assim, quem vai operar essa questão dessa rota tem que se ter essa ciência, né, para saber, e esse feeling para saber, ó, eu vou ter que deixar um caminhão só para essa empresa aqui, ou essa rota vai ser mais longa ou mais curta. Então, entender um pouquinho mais sobre esse processo para não ser surpreendido, né, e não ter aí comprometido todo o seu processo, toda a sua operação de transporte. Outro ponto específico, a rota em si, tá? E aí, quando eu estou falando de rota, aqui é uma coisa mais específica, por quê? Porque eu estou falando do tipo da estrada, eu estou falando se é de, por exemplo, se é de barro, o local que você vai, é um local, por exemplo, que tem ali túnel, né? Não sei se vocês já viram, mas vai e vem acontece um acidente de um caminhão que bate no viaduto, que bate numa passarela. A gente já teve até aqui casos, né? Questão de legislação, a gente citou aqui o exemplo da nossa Fernandes Lima, né? Existia um horário específico para carretas, que carretas não podem transitar ali, tá? Caminhões de grande porte não podem transitar ali, embora muitas vezes o façam, mas assim, de forma legal. Distância, por exemplo, entre postos e assistência, né? Isso também tem que ser observado principalmente para quem vai operar, né? Para saber, ó, se eu vou precisar levar uma carga daqui, sei lá, para São Paulo, seguindo a rota X. Então, nessa rota, eu vou precisar abastecer tantas vezes, né? Então, se eu abasteço nesse ponto aqui X, nesse outro, para não ser surpreendido e ficar, né, sem, por exemplo, combustível, ou ter ciência também dos pontos de assistência, do ponto de descanso, né? Tudo isso é importante aí para se observar nessa questão de rota. E aí a gente chega especificamente na parte dos veículos, né, que é o que a gente vai entrar aí. E aí, assim, vocês vão ver que existe uma série de pontos aí relacionados a veículo. Como eu falei, né, a gente não vai ter uma aula aqui de mecânica específica, mas algumas características para a gente, né, são características importantes, como, por exemplo, a capacidade máxima desse mínima e máxima, né, desse veículo, né. Os veículos, eles saem, assim como a gente falou lá dos navios, quando eles são projetados, quando eles são criados, ele já vem dizendo ali qual é o peso bruto total máximo que ele transporta, né? Lembrando que o peso bruto total é sempre o peso do caminhão, nesse caso, mais a carga. Então, você já vai saber ali qual o máximo que você consegue colocar de carga naquele caminhão. Então, se ele atende, se não atende, isso tem que ser observado, tá? Isso aqui é uma questão mais técnica do caminhão em si, né? Se ele tem tração ou não, mas dependendo
por exemplo, do tipo de estrada, né? É importante. Ó, outra coisa aqui, amplitude, né? Se tiver muita ladeira, às vezes é importante você observar essa questão da tração, tá? Motor turbo não, manobrabilidade, tipo de cabine, né? Isso aqui, se você tem uma rota muito longa, é importante que você tenha ali, talvez, leito, composições, a gente vai falar um pouco sobre isso, entre eixos, dimensões de uma maneira geral, para saber se pode adaptar, se não pode, a questão da cubagem, inclusive, que a gente citou, se tem equipamentos auxiliares, né? Se tem uma caçamba, vocês já viram que alguns caminhões ele tem a carroceria que levanta, né, para auxiliar o processo de descarga. Então, se tem ou não esse tipo de material. Revestimento especial nas carrocerias, isso, alguns produtos necessitam desse tipo de revestimento, né? Então, tem que observar isso daí. E dispositivos gerais, tipo refrigeração, são cuidados específicos que vão variar de acordo com a carga que você precisa. Beleza? Um ponto importante, né? A gente falou aqui do peso do caminhão, existe o que se chama no Brasil de lei da balança, né? Então, a gente citou que os caminhões, né, de uma maneira geral, eles são fabricados e já vem especificando lá qual o peso bruto total deles, né, qual o peso do caminhão mais o peso da carga, e o que vai determinar, digamos assim, regulamentar isso é o que a gente chama de lei da balança, né, que é uma série de resoluções e artigos aí, e faz com que os caminhões eles se submetam a isso, é obrigado. E não sei se vocês já viram, existem alguns locais, né, nas estradas e algumas empresas, inclusive, que dispõem de balança, né. Então, esses pontos de pesagem, que a gente chama de ponto de pesagem, que muitas vezes é vinculado ali a pontos fiscais, acho que a mais próxima daqui, em termos de estrada, é ali na divisa Alagoas-Pernambuco, mas algumas empresas do Distrito Industrial dispõem de balança, tá? Então, é comum, a gente tem no porto, inclusive, balança, né? Então, esses pontos de checagem, os caminhões eles passam, e aí vai ser verificado a questão de se ele está de acordo ali com o que foi estabelecido no documento do caminhão em termos de peso bruto total. Tá? Se não tiver, ele pode ser inclusive não, ele vai ser multado, autuado, pode ter inclusive o caminhão apreendido. Geralmente esse processo ele acontece por amostra, né? Não são todos que passam naquele local, porque dependendo da vazão ali não dá conta. E por isso que, infelizmente, muitas vezes a gente vê o pessoal em alguns casos, alterando, levantando, por exemplo, a carroceria para parecer que não está tão pesado, mas isso é extremamente perigoso, né? Porque você está mexendo na estrutura daquele caminhão e pode colocar em risco ali tanto quem está rodando, né? O caminhoneiro ali que está rodando, como as pessoas que estão passando ali por perto, né? Porque pode acontecer um acidente e aí comprometer todo mundo. Então aqui, ó, isso mais ou menos assim, uma balança, tá? Tem aqui um desenho, o caminhão ele entra, isso aqui é a balança e aqui vai ser identificado qual vai ser o peso, né? Que é essa composição, digamos assim, do caminhão com seus módulos ali, ele tem. Aqui, ó, um exemplo real, tá? É bem simples, basicamente uma rampa, você sobe, pesa, né? Vai ser verificado e já coloca e segue. Beleza? Alguma dúvida aí? Não, né? Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho de veículos, né, pessoal? Aí, como eu disse, quem não conhece muito, quem não gosta muito, quem não se identifica muito com questão de carros, né? Talvez assim, vai ficar, existia essa diferença toda, existia essa variação toda. Eu vai ficar meio que assim, isso é realmente importante para mim, mas sim, a gente vai entender por quê, né? Para a gente, vocês vão ver que tudo vai girar, né? Eu não vou entrar em super detalhes com relação aos caminhões, as classificações, mas para a gente vai girar muito a questão de quanto ele pode transportar, né? Quanto de capacidade ele tem, que é basicamente o que nós, né, da área da logística, observamos, tá? Existe uma série de outras coisas, e aí, assim, quem é da área especificamente vai observar, enfim, mas para a gente, geralmente, a gente foca e a gente observa, na verdade, muito essa questão da capacidade de adaptação, se ele consegue, por exemplo, se adequar à rota que a gente vai fazer, se atende a carga que vai ser transportada, esse tipo de coisa. Tá? Então,
esse processo de ampliação de possibilidades, né, que vem crescendo com o tempo, inclusive, um avanço aí para, como eu disse, né, tornar o modal rodoviário, manter o modal rodoviário participativo. Né? Então, à medida que os outros modais estão crescendo, o modal rodoviário também precisa se tornar e se manter competitivo. Então, se criam soluções das mais variadas aí para esse processo. Então, vamos entender um pouquinho mais alguns. O mais comum, creio que todo mundo já viu um bichinho desse na rua, né? É o chamado veículo urbano de carga, tá? E aí, como eu disse, tá? Imagine agora aqui que quem vai contratar o veículo A, o B ou C é quem precisa e quem se adequa a essa realidade. Vocês vão ver que muitas empresas que operam, né, elas têm mais de um tipo de veículo, né? Porque ou por conta de rota ou por conta do produto, isso vai variar. Então, esse produto especificamente aqui, ó, que é um tipo de caminhãozinho, não sei se vocês já viram, acho que todo mundo já viu um bichinho desse. Ele transporta aí no máximo 3 toneladas. Inclusive, ele tem umas características de uma vantagem, né, para quem, por exemplo, quer começar a enveredar por esses caminhos de entrega, que a carteira dele é um pouco diferente, né, das outras carteiras de caminhões. Então, digamos assim, não é um primeiro passo, né, porque geralmente quem começa no processo de entrega, como a gente viu agora, né, você pode começar a fazer a entrega pelos aplicativos, inclusive utilizando um carro normal, um carro comum, né, moto, e depois você pode passar para um utilitário, né, um assaveiro, um carro desse formato, e depois, quem sabe, um desse aqui, tá? Então, primeiro tipo de veículo urbano de carga, certo? Que é um caminhãozinho pequeno, até 3 toneladas, e aqui tem as medidas e características máximas desse caminhão. Próximo nível, né? A gente vai seguir essa lógica aqui de aumentando aí as possibilidades, tá? Quanto mais a gente for para frente, a gente está falando de caminhões que normalmente suportam mais, caminhões maiores, que se adequam mais a uma realidade A, B ou C. Aqui a gente está falando de um caminhão chamado de caminhão toco, tá? Vocês vão ver que a classificação dos caminhões, elas vão girar em torno dos eixos. Todo mundo aqui sabe o que é um eixo? Sim? Não? Alguém aí falou alguma coisa? Até agora só eu falei. Tá. Um eixo, pessoal, para você ter uma ideia do que é um eixo, né? Se alguém tiver alguma dúvida, não conhecer. Falando de uma maneira bem grosseira, assim, bem simplória, o eixo nada mais é do que o ferrinho aqui, ó, que liga as duas rodas. Não tem uma rodinha aqui que vocês estão vendo, tem uma roda lá do outro lado, não é isso? Para ligar as duas rodas tem um ferro. Estou falando de uma forma bem simples. Tá? Tem um ferro no meio que liga as duas rodas. Esse ferro aí é o eixo. Então, para a gente analisar assim de lado, né, como está essa foto desse caminhão, quantos eixos esse caminhão tem, basta que a gente analise, por exemplo, quantas rodas eu estou vendo aqui, tá? Nessa posição aqui lateral. Então, se eu tenho duas rodas, eu tenho dois eixos. Um eixo na parte dianteira e um eixo na parte traseira do caminhão, certo? Se eu tivesse uma outra roda aqui, eu teria três eixos, beleza? Não confundam rodas aqui, né, na lateral, com rodas duplas aqui, tipo, às vezes os caminhões eles têm uma roda aqui, tem muito risco aqui, né, deixa eu apagar esse negócio. Às vezes eles têm, né, uma roda aqui e colada com essa roda, na parte de dentro aqui tem outra roda, mas está tudo ligado pelo mesmo eixo, tá? Pelo mesmo ferrinho. E eixo tem qualquer caminhão, eixo tem bicicleta, inclusive é um eixo simples, né? Não sei se alguém aqui de bicicleta tal, tem lá o eixo dianteiro, o eixo traseiro. Então o eixo nada mais é do que isso, tá? Então o caminhão toco, ele é caracterizado por eixo simples, quando a gente chama de eixo simples, um eixo, tá? Um eixo na parte de carroceria, na parte dianteira, né, da cabine aqui do navio, e outro eixo simples é a parte traseira aqui do caminhão, certo? Então, eixo simples na frente, eixo simples atrás, chamado de caminhão toco. Tranquilo?
passando caminhão trucado ou cavalo trucado. São duas coisas diferentes. Toco, a gente falou que é eixo simples, tá? Quando eu falo trucado ou truque, eu estou falando de eixo duplo, certo? Então, o caminhão trucado, que é esse caminhão aqui, ó, ele tem um eixo duplo. Observe aqui, ó, duas rodas olhando por lado. Observe que ele tem aqui, tá vendo? Roda dupla, mas eu não estou falando disso, tá? Eu estou falando da quantidade que eu estou vendo aqui. Eu estou vendo uma roda aqui, estou vendo outra aqui, então tem eixos ligando dos dois lados. Então, eu tenho trucado quando eu tenho duas rodas, digamos assim, dois eixos, né? Nesse caso especificamente na parte traseira. Quando ele fala cavalo, trucado, cavalo é um dos nomes dado a esse tipo de composição aqui, certo? Pode ser cavalo, ou pode ser caminhão, trator, inclusive algumas nomenclaturas. E quando eu estou falando que o cavalo é trucado, eu estou querendo dizer que essa composição aqui tem eixo duplo, ou seja, duas rodas aqui. Ele poderia ter só uma, tá? Existe. Mas nesse caso aqui, ele é um cavalo trucado, ou seja, duas. Então, quando eu falo de trucado, lembra de dois eixos, duas rodas, lateral a lateral. Quando falar do truco, uma roda. Beleza? Até aí? Tá. Então, aqui, ó, eu falei, né? Um cavalo trucado pode ter vários nomes, ó. Alguns nomes: cavalo mecânico, caminhão extrapesado, caminhão trator, tudo isso está tratando, digamos assim, desse tipo aqui de composição, tá? Então, geralmente varia muito, tá? De marca, se vai ter ou não leito, se é maior, menor, enfim, isso aí também varia muito. Mas para a gente aqui, o que importa, digamos assim, é a questão desse formato aqui de composição, né? Que geralmente serve para acoplar, que a gente vai ver aqui, rebox ou semi-rebox. Né? Então, é só para dar um exemplo do nome que pode ser dado a ele aqui. Então, cavalo mecânico, caminhão extra pesado, caminhão trator, aí pode variar, aqui mostrando figuras, né, de várias formas. Outra característica e nomenclatura também relacionada a isso aqui é a questão do caminhão traçado. Tá? O que é um caminhão traçado? Como o próprio nome está sugerindo, estou tentando falar numa linguagem bem normal, tá? Para quem não conhece muito. O que é uma coisa traçada? É uma coisa que tem tração, como o próprio nome está sugerindo. E o que é tração? É força, né? Digamos assim, tem força. Vou dar um exemplo. Bicicleta, né? Vou botar uma coisa bem todo mundo entende. Bicicleta. A bicicleta normal, né? Porque existe bicicleta motorizada, enfim. Mas a bicicleta normal, ela tem tração na roda traseira. Ou seja, qual é a roda que faz a bicicleta andar? Né? As duas, lógico. Mas se você, tipo, quando você pedala a bicicleta, qual é a roda que faz com que ela saia do lugar? A roda traseira. A roda dianteira, ela tá ali simplesmente para equilibrar, né? A direção e tal. Mas ela não tem tração, certo? Quando eu falo de um carro, por exemplo, um carro que tem tração na traseira, quer dizer que o carro tem força nas rodas traseiras, certo? Quando eu falo de uma caminhonete, e aí você já ouviu falar, esse caminhão, essa caminhonete, ela é 4x4, ou tem tração nas quatro rodas. Nada mais é do que uma caminhonete que tem força nas quatro rodas. Então, quando você acelera, por exemplo, as quatro rodas, elas movimentam, né? Elas estão fazendo força ali para movimentar. Que é geralmente utilizado para pisos irregulares, tal, né? Como atolar, essas coisas. Tanto é que quando você fica meio inclinado, como as quatro rodas estão girando, você consegue sair do lugar. E aí, nesse caso aqui especificamente, o caminhão ele é traçado, né? Quando ele é traçado aqui, e aí está falando especificamente desses dois eixos aqui, ele tem uma conexão, né? E aí esses dois eixos, claro, eles têm força para movimentar o caminhão. Então, não sei se vocês já viram que alguns caminhões eles conseguem levantar uma roda dessas aqui.
Nesse caso, quando ele é traçado, ele não movimenta, porque ele está conectado e aí tudo ali tem força para movimentar o caminhão, tá? Então, ó, só para exemplificar aqui, para ficar mais fácil. Então, caminhão toco, eixo simples, aqui o eixo. Ó. Eixo é esse ferrinho aqui. Esse ferrinho aqui. Então, eixo simples na frente, eixo simples atrás, caminhão toco. Eixo simples na frente, eixo duplo atrás, caminhão trocado ou truque. Mas observe que essa roda aqui, ó, ela não está conectada. Então, essa roda aqui não tem tração, tá? Ela está ali só para acompanhar, tal, enfim, fazer, tipo, se você tem mais rodas, querendo ou não, você consegue levar mais carga, né? Quando você tem a conexão, nessa parte aqui, tá? Não estou falando da dianteira, mas quando você tem a conexão, ele é trucado, porque tem dois eixos, e além disso ele é traçado. Então tudo aqui se movimenta. E ele é bitruck, quando você tem dois eixos na frente, dois eixos atrás. Deu para entender essa primeira parte? Eu estou explicando tudo isso porque, como eu falei, né, as divisões que tem a seguir, elas são relacionando essa questão de eixos, se é trocado, se não é trocado, traçado, enfim. Tranquilo? Todo mundo aí super entendido da parte de Só mecânica? só uma dúvida. Diga. O bitruque, ele não precisa necessariamente ser traçado, né? Não, não precisa. Ah, tá, porque Esse aqui ele é traçado, né? Mas ele não precisa. é traçado por causa do diferencial, no caso. Isso, difere muito bem. Diferença. Eu não estou usando esses nomes tão técnicos, não, com isso aí já dá para ver que entendo. Para ficar Eu mais claro. conheço um pouco. Pronto. Então, por isso que eu estou chamando do eixo de ferro, o diferencial, né? A questão da conexão. Mas é isso aí. Não necessariamente ele precisa. Ele pode ser um bitruck, tipo assim, desse formato normal. Tipo assim, aqui tivesse mais uma composição sem ser traçado. Uma observância plausível é que os cavalos traçados geralmente é para puxar 30 metros, né? Cargas extremamente pesadas com conjunto extremamente comprido, né? Sim. Porque, geralmente, assim, quando você coloca tração, né? Como eu disse, você está precisando de mais força. Então, nesses casos aí, a gente vai ver alguns que necessitam de tração, senão não tem como. Né? Então, como o Cleiton falou aí, 30 metros, a gente vai ver que existem até com mais, mas quanto mais peso ou tamanho, digamos assim, mais tração você vai precisar, mais força você vai precisar, senão você não sai do canto. Né? Não sei se vocês já viram aqueles caminhões pegam uma ladeira assim, estrada, sai do canto. Acontece. Muitas vezes não é por conta disso, não, mas acontece. Beleza? Seguimos? Tá. Então, só um outro conceito técnico, digamos aí, que eu vou tentar falar de uma maneira mais geral, são as conexões, tá? Os caminhões, eles são acoplados, né? A gente tem aqui o cavalo, né, tal, e aí essas composições aqui para levar a carga, elas são acopladas, né? Então, assim, pode ser somente essa primeira parte aqui, aí você pode ter, ó, uma outra conexão, poderia inclusive ter uma outra conexão, e aí existem algumas formas de você acoplar isso aí, tá? Deixa eu parar aqui. E aí tem alguns nomes, né, que são dados a esses tipos, digamos assim, de você acoplar, que é a Dolly tipo A, que também é formado por rodas aqui, ó, tem eixos e rodas. Dolly do tipo C, observe que o que muda é o tipo realmente de conexão. Estou matando com a borracha. É o tipo de conexão, né? E conexão do tipo B, que é o chamado de quinta roda, né? Que a gente vai ver aqui também, que não é uma roda, a quinta roda, mas é isso aqui. Ó. Isso aqui é uma dolly, né? Como tem aqui, ó. Dolly do tipo A, tá? E aqui, ó, é uma quinta roda. Isso aqui em cima seria uma quinta roda. Estou mostrando mais pra frente. Beleza? Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho aqui de caminhões, né? Módulos aqui com relação ao transporte. Um nome também bem conhecido e utilizado, né?
não sei se vocês já viram, é a questão de reboque e semi-reboque. Né? Deixa eu passar aqui. Então, o que é um reboque e um semi-reboque? Né? Não sei se vocês já viram que, como eu falei, algumas... Aqui. Imagina aqui que isso aqui é um caminhão. Imagina aí, cozinhar a força da imaginação. Imagina aqui. Pronto. Quando você vai acoplar, digamos assim, uma nova unidade, você pode fazer isso através de um reboque ou de um semi-reboque. O reboque, como o próprio nome está sugerindo, né, é um nome até mais comum, você vai rebocar alguém. Então, essa posição aqui, ó, ela é independente, ou seja, ela não tem tração, tá? É um veículo, digamos assim, morto, né? Se você não tiver nada puxando ela, ela fica lá parado. Né? Ela vai precisar, no caso de um cavalo, de um veículo, de um trator ali para puxar ela, certo? E o tipo de engate dela é por meio de semi-reboque. Observe aqui, ó, que ela tem toda a unidade, né? E tem como se fosse um ferro aqui, né? Lembra aqui, ó, das conexões? Pronto, ela tem uma conexão que a gente chama até de cambão, né? Que é um ferro aqui, pode ser direto ou pode ser nesse formato aqui do tipo A, que ela vai acoplar o cavalo ou pode acoplar a outra unidade, né? Não sei se vocês já viram, mas existe um que vai acoplando a outro, que vai acoplando a outro, a outro, a outro e assim sucessivamente. O que eu quero mostrar é só a questão do tipo de engate, digamos assim, né? Nesse caso aqui é um reboque, tá? Esse tipo aqui, por exemplo, como está aqui, ó, é bem comum em questões de transporte de usina, né? Não sei se vocês já viram ali, inclusive perto do campus. A gente tinha, ainda tem, né? Mas era bem mais antigamente. A gente via com certa frequência ali na Avenida Cachoeira de Mirim, por exemplo, veículos desse formato se movimentando. E quando é um semi-reboque, pessoal, ele não vai ter, por exemplo, esse formato aqui com um tipo de cambão, digamos assim, para acoplar. Ele é deste outro formato, que eu acho que também vocês já devem ter visto, né? Assim, parado. Também é um veículo independente, sem tração. Né? Mas nesse caso aqui, ó, especificamente, o caminhão, né, o cavalo vai acoplar aqui, geralmente por quinta roda, que é um bichinho aqui, eita, era para ter uma rodinha aqui, aqui. Então, esse formato aqui, digamos assim, que essa parte aqui traseira vai acoplar no cavalo, na parte traseira também do cavalo, é chamado de semi-reboque, certo? Então, geralmente, esse tipo de engate aqui é o que a gente chama de quinta roda, que é isso aqui, ó. Isso aqui é uma quinta roda, tá? Que ela vai acoplar aqui. Geralmente isso acontece nesse formato de semi-reboques. Deu para entender, assim, o que é reboque, o que é semi-reboque? Eu estou tentando falar de uma maneira bem mais simples, porque não sei se todo mundo entende e se interessa por isso aí. Tá. Então vamos agora conhecer os tipos, né? Primeiro tipo, carreta, dois eixos, tá? Lembrando que para a gente, o que geralmente se utiliza muito é essa questão aqui de capacidade de carga, né, digamos assim, e capacidade de adaptação para o tipo da carga que a gente tem. Então, existe a carreta dois eixos, como o próprio nome está sugerindo, uma carreta tem dois eixos, ela está falando, né, que ela utiliza um cavalo, lembra? Um cavalo simples, ou seja, dois eixos aqui, e um semi-reboque, então essa parte aqui, ó, ela é acoplada aqui por uma quinta roda, um eixo duplo aqui na traseira, tá? Se eu precisar, observem que aqui ó, a gente já está transportando 33 toneladas. Se eu precisar de mais carga, eu vou para uma carreta de três eixos, a gente já está falando aqui de 41,5 toneladas, ainda transportado, né, por um cavalo simples, ou seja, simples não é trucado, né, eixo simples, tá? E aqui um comprimento até de 18 e 15. E como é três eixos, né, tem os três eixos aqui na parte traseira. Lembrando que essa questão do peso, né, isso aqui especificamente do peso, a gente quando for contratar tem que observar e esse peso, como eu falei,
o peso bruto total, digamos assim, né? Aqui, peso bruto total, ele vai ser medido, pode ser, né? Nos pontos de pesar. Então aqui até 41,5, passou para 45, a gente já está falando agora de cavalos trucados, tá? Então assim, a gente tem aqui uma carreta cavalo trucado, tá trucado na parte da frente, né? Tem um cavalo trucado e outro semi-reboque com 3 eixos, tá? Sendo que aqui a gente já está falando de mais peso, embora aqui também tivesse 3 eixos, a gente está falando de mais peso já, justamente porque aqui é cavalo trucado, beleza? Passando para frente, né? Então a gente tem aqui, ó, 45 toneladas, a gente já tem agora um bitrem, né? Que já é um processo, digamos assim, inovador aí para transporte rodoviário, né? O bitrem nada mais é do que uma composição aqui, ó, formada por 7 eixos, tá? E ele consegue aí ter um peso total de 57 toneladas, tá? Então aqui a gente tem um cavalo trucado, ó, e aí você tem módulos, né, combinações interligadas por quinta roda, né? E você tem aí uma composição total formada por 7 eixos, certo? Observe que o tipo de carga não necessariamente precisa ser isso aqui, não sei exatamente o que é, né? Mas deve ser o gás ou líquido. Mas o que está determinando, digamos assim, ele ser um bitrem é a questão do peso, né? E a questão da quantidade de eixos que ele está transportando. Beleza? Próximo é um rodotrem, tá? Um rodotrem, a partir daqui, pessoal, a gente está falando de coisa realmente grande, né? Assim, não que os outros não sejam. Mas, aqui são 9 eixos, tá? A combinação com 9 eixos, 2 semi-reboques. Mas o que acontece? Esse tipo de caminhão aqui já, ele precisa, ó, necessita de autorização especial, digamos assim, de trânsito, tá? Por quê? Por conta do peso que ele transporta, né? 74 toneladas, muitas vezes eles são autorizados a rodar em alguns horários, não são autorizados a rodar em alguns horários por dois motivos, por questão de circulação e dependendo do local, existem locais que inclusive evitam o transporte e movimentação desse veículo em horário, digamos assim, de sol a pino, por conta da estrada, né? De danificar a estrada, querendo ou não, você tem o asfalto, né, com o sol ele está se dilatando, né, o tempo todo aí, fenômeno ali físico-químico, digamos assim. Então, quando você tem uma coisa muito pesada, você já vai comprometer o peso ali naquele local. Então, esse tipo de caminhão aqui, ele já necessita, digamos assim, de uma autorização especial, né? Pode ser uma autorização especial por conta da questão do fluxo, porque geralmente ele vai rodar bem mais devagar do que veículos normais, ou por questões também muitas vezes de temperatura e comprometer a questão das estradas, certo? Então ele é formado por 2 semi-reboques, tá? E tem uma dolly ali, um intermediário. Ó, esse aqui é um tipo de rodotrem, tá? 9 eixos. Existe uma variação, inclusive com relação a isso aí. E quando se fala de transporte de carga, né? Mas a ideia central é essa, a capacidade de movimentação, mas a força, digamos assim, que ele tem, o peso máximo que ele consegue transportar. Tritrem, você não sai, tritrem, também tem uma capacidade aqui de 74 toneladas, certo? Sendo que ele é formado por 3 semi-reboques, tá? Então eles são acoplados ali por semi-reboques. Geralmente é muito comum nesse processo aqui de transporte florestal, canavieiro, madeira, esse tipo de coisa. Então, é formado aí por 3 semi-reboques, é uma das possibilidades também que ele tem. Romeo e Julieta, esse aqui é um nome popular, tá? Não sei se você já ouviu falar de Romeo e Julieta. Esse aqui, inclusive, eu tentei achar uma foto de um Romeo e Julieta mais bonitinha. Essa foto aqui é um Romeo e Julieta meio feito, tá? Porque o Romeo e Julieta ele é formado por 2 reboques. Aqui, não dá para ver muito bem que ele está girado, mas não parece ser um reboque. Aqui sim, um reboque. Mas aqui não está com cara de reboque, não. Parece ser uma composição e um reboque. Mas a ideia do Romeo e Julieta são 2 reboques, tá? Você tem ali o caminhão normal, o cavalo, e ele puxando ali 2 módulos independentes, dois reboques.
E, por fim, né, temos o trem-minhão, né, que seria quase um trem realmente. Observem aí que ele nem está especificando a quantidade de eixos, né? Não dá nem para contar, pelo menos aqui nessa foto. Não sei se vocês já viram aqueles vídeos de grandes cargas sendo transportadas pelo modal rodoviário. Geralmente você precisa de uma estrutura como essa, você precisa parar o trânsito, um horário especial, porque não é tão simples, né? Aqui acho que é transportando, acho que um pedaço de uma ponte, acredito eu. Mas são veículos utilizados para transportes de cargas, digamos assim, extra especiais, tá? Cargas grandes, que necessitam do controle, tráfego, que necessitam do controle do horário. Então, o caminhão é mais ou menos voltado para esse tipo de operação. Há alguma dúvida? Vou pra cá. Não. No. Ok, pessoal. Então, assim, com relação à primeira parte do tópico do rodoviário, era essa que eu queria falar com vocês, tá? Como eu disse, né, para alguns pode parecer assim meio mecânico demais, mas é importante que a gente tenha um conhecimento básico, digamos assim, sobre essas modalidades, porque quando a gente for transportar alguma carga, pode ser que a gente precise escolher por um A, B ou C. Vocês vão, inclusive, ter um trabalho para fazer, o trabalho da B2, envolve um processo de uma simulação, digamos assim, de uma entrega, que vocês vão ter que escolher qual tipo de caminhão vocês vão optar. Então, é importante, sim, que a gente tenha um conhecimento que seja básico, tá? Das diferenças e tal, essas coisas. Tranquilo? Vai do voo. Inclusive, eu não consegui disponibilizar. Os slides já estão lá, da aula passada. A gravação, eu não sei o que aconteceu com. Eu tô tentando, passei a manhã toda, inclusive, baixando, tentando editar. Não estava conseguindo. Eu vou continuar, tá? Tentando para disponibilizar. E essa daqui também, né? Então, alguém que, por exemplo, tentou assistir na aula gravada da aula passada não conseguiu, porque realmente não estou conseguindo de cortar, tipo, começo tal, ele não está permitindo, mas eu vou continuar tentando e disponibilizar lá. E assim que eu disponibilizar, eu tento postar notificando, né, que vai chegar para vocês aí a informação. Os slides, sim. Ok, pessoal, então a gente encerra por aqui este tópico, tá? Próxima aula a gente ainda vai falar um pouquinho mais dele. E eu vou explicar um pouquinho agora para vocês sobre o nosso segundo trabalho de pesquisa, né? Nós tivemos aí hoje o primeiro trabalho de pesquisa valendo 1,5 ponto. Nós temos o trabalho dos portos, né? Que é a questão do padre valendo 7. E para fechar, né? Temos mais um trabalho de pesquisa falando uma outra pesquisa para fechar os outros 1,5 ponto. Qual vai ser esse trabalho de pesquisa? A gente vai falar um pouquinho de transportadoras, tá? Existe uma série de empresas que fazem processo de transporte, como eu falei, e muitas vezes a gente não conhece esse serviço, né, essa possibilidade, digamos assim, de simplesmente transportar, né? Alguns que a gente vai ver aqui já disponibilizam, inclusive, a possibilidade de armazenar. Mas é importante que a gente conheça algumas empresas que estão ali, digamos assim, operando aqui na nossa região. Agora, não com uma possibilidade de estudar inovações, mas estudar possibilidades, inclusive, para vocês, né? Geralmente, quando a gente fala assim, empresas, isso acontece muito quando a gente vai fazer trabalho, quando está presencial, por exemplo, que eu passo para vocês visitarem algumas empresas, muitas vezes o pessoal ele foca nas empresas mais conhecidas, né? Sei lá, o grupo aí, Mafra Tenório, sei lá, Tupan, enfim, lojas mais conhecidas. Existe uma série de transportadoras operando, tá? Na nossa região, no nosso estado, na nossa cidade. E a ideia aqui é que a gente conheça um pouco mais de algumas dessas transportadoras, tá? Inclusive uma muito perto ali do campus, né? Que se estabeleceu ali muito perto do campus. Então a gente vai distribuir agora aqui, sortear, 4, né? Acho que foram 4 aqui, foram 4 grupos, a gente vai distribuir 4 transportadoras. E aí essas transportadoras, vocês vão ver que elas muitas vezes operam para uma carga específica, elas operam vinculado a um modal específico, né? A gente tem muitas empresas pequenas que se formaram com um simples objetivo, né? Que agora podem estar mudando.
mas que era, por exemplo, operar as cargas quando chegam por empresas aéreas, né, ou modal aéreo, você precisa depois de um ou outro modal rodoviário para fazer o processo de entrega. E aí algumas pessoas, algumas empresas viram essa possibilidade, isso há muito tempo já, né, e se vincularam, digamos assim, a essas empresas aéreas, começaram a prestar serviços para as empresas aéreas nesse processo de movimentação da carga. Então, tem empresas hoje que elas operam simplesmente nesse processo, que é as cargas que vêm do aéreo para a empresa Gol, Lufthansa, sei lá, eles pegam essas cargas que chegam para entrega e vão fazer o processo de entrega. Então, não são carros grandes, né? Geralmente são carros tipo baú, tipo, essas vans, digamos assim. Então, são frotas menores, mas voltadas especificamente para essas cargas que chegam por modais aéreos. A gente vai ter um exemplo aqui de uma. Então, a ideia aqui dessa pesquisa é, a gente vai dividir 4 transportadoras, tá? Da região, da grande região, né? Porque, como eu disse, algumas operam vinculado ao aéreo, e o aeroporto está ali, Maceió, Rio Lago, então a gente vai focar nessa grande região aí, Maceió, Rio Lago. E vocês vão basicamente falar mais uma vez dessa empresa, né? Qual é o foco dessa empresa, onde é que essa empresa está instalada, qual é o foco dessa empresa, quais serviços que essa empresa presta. Então, assim, eu vou mostrar aqui para vocês quais são as 4 empresas, tá? A primeira delas é a MCZ Express, tá no chat. A segunda é a Nova Era. A terceira é a Flexlog. E a quarta, a Pontual. A Pontual, não sei se vocês viram, chegaram a perceber, mas a Pontual, ela se instalou ali na entrada do Benedito. A gente, inclusive, tentou contato com eles, né? E provavelmente vai conseguir aí uma parceria, não sei se vai sair, né? Porque foi justamente no momento da pandemia, parou, aí não teve como visitar, mas a gente entrou em contato com eles, porque eles não conheciam, como eles eram novos naquele local, né, eles não conheciam o curso, a gente tentou uma parceria para a questão de estágio, etc e tal. Então são essas 4 empresas, essas 4 transportadoras, e aí vocês vão olhar o site, é uma atividade de pesquisa, mais uma vez, tá? Seguindo mais ou menos o modelo que vocês tiveram aqui, 5 minutos, lembrando que quem apresentou não apresenta mais, tá? Não precisa de muita coisa, tal, não precisa, enfim. Quem quiser, a Ana já trouxe um vídeo, pode. Quem quiser apresentar alguma coisa, pode. Mas não é obrigado, tá? Esse critério aqui é mais fazer um apanhado geral sobre a empresa, os serviços, onde é que ela está, enfim, como é que acessa os serviços dessa empresa, para quem ela presta serviço, esse tipo de qual tipo de carga que ela opera, para apresentar. Não precisa de apresentação, estou falando assim, não é necessário ter apresentação. Se alguém quiser, ok. Mas como é muito rápido, é basicamente uma pessoa do grupo apresentar, como a gente fez hoje. Sem voz. É para apresentar, é o trio, e aí é outra pessoa que vai apresentar, certo? E aí é o trabalho que vai fechar a AB1. Tranquilo? Dúvidas? Aceita sem câmera? Não, com câmera. Tem que abrir a câmera para falar. Esse trabalho vai ser apresentado na sexta. E agora? E agora? Abre a câmera. Simples, vai. Na sexta, tá? Esse trabalho é para sexta-feira. Assim como o Padre tem o último dia para montar lá o dos portos. Sexta-feira. Você não tem câmera. Tu não tinha resolvido a questão da câmera? Resolveu o microfone. Você usa pelo celular, tem celular não? Você entra com duas telas. Se for, aí, ó, a Ana, alguém pisou no dela. O seu também pisar. Estão pisando em. Não sei o que está acontecendo. É um ataque às câmeras, né? Nessa época de home. Pisando nas câmeras e tudo aí, de todo mundo. Ó, sexta-feira, tá?
Vocês querem sortear ou a gente pode seguir essa ordem aqui? O primeiro grupo fica com esse, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro, o quarto com o quarto. Ou vocês preferem sortear? Sortear, né? Vocês gostam de... Pra não criar polêmica. Então tá, peraí. Mas vou eu catar papel. Tá, então vamos lá. As 4 empresas. Vou colocar aqui MCZ. A Nova Era. Flex. E a Pontual. Certo? Aqui com os 4, tá? Risquei aqui, ó. 4 mesmo, acho que não dá pra ver na câmera não, mas... Aí vai ser grupo 1, vai manter aquela mesma sequência, tá? O grupo 1, vou até pegar aqui. Grupo 1 é o grupo de... O trio de Cleison, Graziele e Raíssa. Grupo 2 do Emerson, da Ana Sofia e Sumili. Grupo 3, o do Marcos, o da Tayane e do João Vitor, que o João Vitor ainda não apareceu. Grupo 4, o da Ana, o da Carla e o da Osmeide. Certo? Mas se for sortear aqui, deixa eu pegar aqui o trabalho 2. Esse é o trabalho da B1, tá? Se vocês quiserem depois, quando a gente for para a B2, não tem problema se quiser mudar, ou se alguém quiser fazer depois em dupla, em trio, não tem problema nenhum, tá? Em dupla individual. Mas pelo menos para a B1 vamos manter os mesmos trios, para a gente fechar a nota de todo mundo junto. Tá? Então vamos lá. Primeiro grupo de Raíssa, Graziele e Cleison vai ficar com a Flex. Tá? Então, grupo 1, Flex. Flex logística. Grupo 2 vai ficar com MCZ. Grupo 3 vai ficar com a Pontual. E grupo 4, né? Se eu sou boa, Nova Era. Beleza? Dúvidas? Dúvidas? Não? Ninguém? Não? Mano, depois eu mando acabar aqui. Assim que acabar aqui, eu já boto lá no grupo de vocês o link, né, para vocês acessarem, tá? Deixa eu só finalizar aqui a chamada para a gente encerrar. Ok, pessoal, então encerramos por aqui, né? Próxima sexta, lembrando que tem esse trabalho, e o trabalho agora dos portos, né? Aproveitem aí esse feriadão, nós não teremos aula, né? Se cuidem aí, tá? Cuidado nesse período. E nos encontramos novamente na próxima sexta-feira, ok? Prazer imenso aí estar com vocês mais uma vez. Bom feriado para todo mundo, bom descanso, bom trabalho, né? Trabalhos, e a gente se encontra de novo na próxima sexta. Tchau, tchau, pessoal.